receber aqui presidente Maria Elisa Garcia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes da FM 94. Presidente, a senhora que comanda o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e até explicando para o nosso ouvinte, ou seja, é uma entidade que congrega todos os secretários municipais de saúde. Presidente, por que está faltando vacina para a segunda dose? Por exemplo, aqui em Natal está faltando. Essa realidade é comum a outros municípios? Não, a insuficiência de vacina no Brasil todo, ela é notória. Claro que nós não temos vacina o suficiente, mas em faltar dose específica não está na normalidade. Existe um planejamento. No estado do Rio Grande do Norte nós temos uma Câmara Técnica da qual eu faço parte, junto com os profissionais da CESAP, e é nessa Câmara que a gente faz as pactuações e deliberamos as notas técnicas. E não existe. Na verdade, existe o que precisamos, todos os gestores de saúde, é cumprir com a nota técnica nacional. É o grupo específico que está nessa nota e a gente cumprir. No momento que você avança ou outro grupo prioritário, você está tirando a segunda dose daquelas pessoas que tomaram a primeira. Então, ou segue criteriosamente ou, de fato, vai faltar, que é isso que está acontecendo em alguns municípios que não cumpriram devidamente a nota técnica do Ministério da Saúde. Ou seja, presidente, quem não colocou, não incluiu o outro grupo, estamos todos no mesmo patamar. E aí o patamar é em torno de 60 anos Até de idade. Até 60 anos, exatamente. Aqui recebemos a semana passada, que está sendo vacinado esta semana, ela chega a 60 anos. Vamos conseguir concluir toda a demanda de 60? Não, mas já iniciamos na idade de 60 anos. Então, se cumprir, a gente tem condições, porque essas vacinas vêm de acordo com a per capita daquela idade de cada município. Então, não tem como não cumprir aquela demanda, aquele número de pessoas, se a gente seguir criteriosamente essa nota. A gente está conversando com a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, presidente Maria Elisa Garcia. Presidente, nesse contexto, normalmente está se criando a expectativa de que toda quinta-feira chega um novo lote da vacina. A senhora acredita que a gente pode vencer essa etapa dos 60 anos com um novo lote essa semana? Eu não acredito que a gente consiga vencer toda, porque quanto menor o número a idade, mais pessoas existem naquele grupo. Né? Mas que a gente vai avançar bem, porque a gente começou agora nos 60 anos. Então, a gente talvez não consiga, com essa etapa da quinta-feira, vencer todas as pessoas de 60 anos. Presidente, a gente está tendo a distribuição de vacina da Coronavac e a vacina de Oxford. Como é feita essa escolha? Ou seja, quem vai se vacinar, o cidadão de 63, 62, ele tem o direito de escolha ou não? É aquela dose? Como é que é feito isso? Na verdade, existe um trabalho, ela já vem pré-determinada pelo Ministério da Saúde, nós recebemos a nota. E tipo, profissionais de saúde receberá dose vacina X, pessoas de 65 anos, dose vacina Y, enfim, é feito uma pré-organização. Mas assim, a gente consegue, não há essa preocupação, não há essa disputa por tipo de vacina. A disputa é verdadeira pela vacina, né? O que importa para a gente, para todas as pessoas, é tomar esta vacina para assim a gente estar protegido. Não há esse problema de disputa em qual vacina eu irei tomar. Isso é tranquilo nos municípios. A pergunta que se faz agora é, depois que a gente encerrar o grupo de 60 anos, quem é que vai vir? Ouvintes, aí onde vai pegar. Nós estamos, é uma pergunta que nós da Câmara Técnica estamos bem ansiosos, já começamos a fazer um estudo sobre isso, porque a segunda fase dos vacinados deverá ser as comorbidades. Só que são N comorbidades que temos dentro do Brasil. Né? Por exemplo, para tornar mais palpável. Por exemplo, o diabético, o hipertensos, doenças crônicas, obesos, pessoas com oncologia, que fazem tratamento oncológicos, as pessoas, os hemodiálise, todos são grupos, aí são grupos prioritários, como os deficientes, que agora tem uma lei, né, de proteção, para que eles também entrem como grupo prioritário, os professores que hoje estão dentro do grupo prioritário também, porque eles precisam estarem vacinados para assim voltar à normalidade das aulas. Então são muitos grupos prioritários que teremos que escolher a prioridade da prioridade. Não será fácil, mas se a gente já está trabalhando dessa forma, tentando seguir
esse cronograma decrescente, né, pela idade, 59 anos, 58, só que aí vem um complicador. Nós estamos vendo os jovens morrendo. Então, nós temos hoje dois parâmetros. O idoso ou a pessoa de comorbidade, mas temos o jovem que não tem comorbidade e que estão morrendo. Então, nós estamos naquela ideia de escolha de Sofia. Né? Quem escolher? Mas, com certeza, teremos um trabalho organizado, estratégico, criterioso e obedecendo principalmente às notas técnicas nacionais. Nós não podemos fazer aqui dentro do Rio Grande do Norte uma escolha diferenciada, porque no momento que você faz, você vai fugir desse planejamento nacional e você terá problemas como nós estamos tendo aqui dentro de Natal. Isso foi exatamente a inclusão de grupos, que é prioritário sim, mas que dessa forma podemos dizer que desorganizou esse fluxo de vacina. Ou seja, presidente, a definição, a escolha de quem vai ser depois dos 60 anos de idade, o próximo grupo, isso virá do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, claro que a gente organizando aqui da melhor maneira possível. Eu digo muito porque a gente teve aí algumas ações judiciais que vai incluir grupo X. Eu digo, quando nós recebemos uma ação judicial, lá está dizendo, cumpra-se. Mas é importante a gente dizer de onde quem vai ser retirado para cumprir, senhor juiz. Né? Então a gente precisa de ter essa reflexão e fazer, porque no momento que eu incluo um outro grupo, eu estou tirando de alguém que já estava naquele grupo. A conta, ela é essa, ela não tem um outro denominador. A gente conversa com a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, a presidente Maria Elisa Garcia. E, presidente, há um outro detalhe. O próximo grupo é o de comorbidades, independente do primeiro a ser, digamos que seja o de diabetes, quem tem diabetes ou hipertenso. Como provar isso? Ou seja, a questão da idade é fácil, a carteira de identidade com o comprovante de residência. Mas quando chegar a comorbidades, como provar só com um atestado médico ou com um tipo de exame? A senhora, como presidente do órgão que congrega todos os secretários municipais de saúde, traz uma preocupação também nesse sentido, presidente? Trazemos sim, Ana. Isso é muito preocupante e nós já estamos nessa conversa dentro da Câmara, a gente já está discutindo esse tema e a gente sabe que o atestado não será suficiente, porque é muito cômodo, é muito fácil eu ir a um médico. Claro que eu tenho médicos e médicos, profissionais e profissionais, eu não estou aqui desrespeitando, mas um atestado ele não é tão difícil de você conseguir, até porque o CID de doença crônica, hoje a grande parte das pessoas tem. Então, de fato, a gente está organizando ainda como deverá e o que nós deveremos usar para comprovação. Com certeza, exame terão que ter, porque só o atestar que eu sou, é muito fácil fazer isso, né? Então, a gente precisa ter tem muito o nível critério. Das comorbidades, não é? Tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Nesse segundo momento, nessa segunda fase de grupos prioritários dentro dessa vacinação. A senhora que vem acompanhando com extrema atenção e atuando nessa campanha de vacinação contra a Covid-19, a senhora acredita que nós deveremos, pelo ritmo que vamos, entrar nessa nova fase das comorbidades quando, presidente? Acredito que em maio nós já estaremos nela. Daqui a pouquinho. Daqui está no forno. A gente entra já, se Deus quiser, com esse fluxo, né? Ontem nós vimos chegando novamente a matéria-prima, porque estava desabastecida, a Butantan, né, para fazer o fluxo de vacina maior. Então, acredito que nós teremos bons resultados e boas surpresas no fluxo de vacinados aqui dentro do nosso Rio Grande do Norte e do nosso país, se Deus quiser. Ou seja, nós precisamos já ter essa definição das comorbidades nos próximos dias para poder... Exatamente, isso é urgente. Nós temos reuniões toda semana e a gente vai ter, a próxima semana, nós já tivemos essa semana reunião, e o ponto de pauta principal, porque a gente já está assim, vamos pensando, vai vendo uma ideia, como é que a gente pode, vamos ver. Primeiro a gente precisa ver qual é a ideia nacional. Existe um programa de imunização nacional que a gente deverá conseguir, com certeza, segui-lo e apenas ver como será a nossa prática dentro do nosso estado. A gente conversa com a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Maria Elisa Garcia. Presidente, oferta de oxigênio já foi uma preocupação muito grande e continua sendo.
Como é que se encontra hoje a oferta de oxigênio no Rio Grande do Norte? Ainda é preocupante, né? Porque, assim, como eu já coloquei, isso na verdade foi o COSEMES que levantou essa bandeira e essa discussão através de questionários. E daí foi que a gente começou a fazer esse movimento, graças a Deus, para que a gente não tivesse outras situações, né? Chegasse ao extremo. Mas ainda é preocupante. Nós temos hoje uma organização nas 8 regiões de saúde, onde ficaram esses cilindros que vieram do Ministério da Saúde. É importante dizer que isso acontece porque os municípios, grande parte, eles têm um fluxo, trabalham com cilindro. Ontem mesmo, na nossa região do Alto Oeste, nós tivemos 2 municípios que faltou. Faltou, assim, queria pedir emprestado do colega, porque você está com um paciente usando, ele naquele momento de estabilização, você chega a usar 3 cilindros em 12 horas, em menos de 12 horas. Então, rapidinho você consome o seu estoque e você precisa urgentemente. Por quê? Porque é hoje um insumo, um insumo básico e que é necessário no momento de estabilizar um paciente. Ainda é preocupante, sim, a questão do oxigênio no nosso estado. E a expectativa do Ministério da Saúde enviar mais cilindros, presidente? Ah, sim. Nós fizemos, na época, foi feito um levantamento que teríamos necessidade de 450 cilindros para, assim, atender aqueles municípios que, naquele momento, mostrou a sua preocupação. Então, ainda tem cilindros para vir e ele já sinalizou que estará mandando, né, mais cilindros para a gente poder ter um estoque. Porque, por exemplo, a 6ª região, a referência ficou... 6ª região que é a de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. A referência ficou Caraúbas. Um paciente lá de Dr. Severiano necessitando de oxigênio agora, eu não tenho tempo hábil de buscá-lo lá em Caraúbas, porque eu vou usar em torno de 3 horas e meia. E um paciente em 10 minutos sem o oxigênio, ele pode chegar a óbito, sim. Então, a gente fica distante ainda esse local para você ir buscar esse cilindro. Então, a gente pretende estar nesse fluxo de ter mais próximo em cada região de saúde para assim atender imediato. Porque quando falta tem que ser o vizinho, o colega vizinho da outra cidade, porque é imediato. Você não tem como tirar o oxigênio e aguardar que a outro cilindro venha de uma outra cidade. Como é que a gente está hoje, nesse momento, presidente, em relação à ocupação dos leitos de UTI? A senhora que tem uma visão global do estado do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, pela própria posição que ocupa. Nós temos um grupo que a gente se fala diariamente, todo momento. Nós estamos muito sintonizados. Hoje o COSEMES realmente consegue acompanhar, estar junto, brigar, podemos dizer, por os direitos desses municípios. E ainda temos fila, preocupante sim. Ontem nós tivemos em Mossoró, o São Luís, com 6 leitos bloqueados por falta de anestésico, que à noite... O Hospital São Luís, é muito importante que a senhora está dizendo, 6 leitos no Hospital São Luís em Mossoró bloqueados por falta de anestésico. De anestésico. Claro que a gente conseguiu, nesse mesmo momento que a gente tomou conhecimento, porque assim, é muito rápido. Faleceu uma pessoa naquele leito para poder ser reabastecido, faltou anestésico, tem que bloquear, porque sem o anestésico você não pode colocar ele na roda do RN, né, do regular RN. Então, nesse momento, quando a gente entrou em contato com o Estado, a nossa secretária adjunta foi muito prontamente, ela já resolveu, enfim, para poder desbloquear, mas eu mesmo tinha ontem à noite um paciente grave que eu não tinha leito de UTI para ele. Isso lá em Dr. Severiano. Então, isso é ainda uma aflição muito grande para nós gestores. Nós temos filas, sim, de leitos de UTI, não está sendo fácil. Apesar de todo o esforço do Estado, de toda a organização junto com o COSEMES, para a gente ter essas referências, não temos mais como expandir, porque esses anestésicos não dependem do município comprar e nem do Estado, ele está vinculado ao Ministério da Saúde. Que é o chamado kit intubação. Kit intubação, exatamente. Hoje ele é monopólio, podemos usar essa palavra, do próprio Ministério da Saúde. Então ele chega a conta-gota. Então, no momento que chega, que falta, você tem que remanejar. Então, isso não está sendo fácil para os municípios que têm essa referência, que são referências de regiões. Eu vi ontem a aflição do pessoal da regulação de Mossoró, que hoje está sendo um dos grandes suportes para a região do Oeste e Alto Oeste, é o hospital, né, de Mossoró, do São Luís, e vem realmente atendendo. Mas na hora que você bloqueia um leito, que está lá pronto, como eu estava precisando ontem à noite, você enlouquece porque você sabe a necessidade daquela pessoa.
Então, isso é muito preocupante, essa dificuldade. E está tendo, sim. Nós, COSENES, montamos uma estratégia, nós temos uma pessoa hoje do COSENES, um farmacêutico, só para fazer esse levantamento juntos aos municípios que têm leito de UTI. Ele faz isso toda quarta-feira, é passado para o Estado, para a Unicat, e a Unicat passa para o Ministério da Saúde, mas está vindo a conta-gotas. A demanda, o que vem, não dá para suprir. Estamos nessa ideia de dizer, empreste aqui vai fechar, bloqueou leito exatamente por ausência naquele momento daquele kit. Isso é muito preocupante. No momento que eu bloqueio um leito, é uma vida que está ali à espera de uma luz, de uma salvação, porque é aquele leito de UTI que pode salvar a vida daquela pessoa. Presidente, qual a região mais, a senhora fez referência agora ao Alto Oeste, seria a região mais preocupante nesse momento de oferta de leitos e de suprimentos, como é o kit de intubação? Eu não tenho hoje uma região definida, porque a gente vê hoje o Alto Oeste, são 37 municípios pequenos, é a maior região e a região que tem municípios menores. Por ser menores, tem uma condição mais favorável de tentar controlar e organizar essas pessoas nessa questão de aglomeração, com o Pacto pela Vida, enfim. Está até, podemos dizer que hoje, na nossa região de lá, a sexta região, ela está hoje num momento até favorável de não tão muitos casos. Mas o que é que a gente pode ver nesse momento? Eu tenho poucos casos, mas casos graves. O município antes tinha 20 casos leves. Hoje ele tem 2 casos e os 2 estão internados. Não tem mais aquela ideia de você chegar, o paciente, e você consegui-lo acompanhar, monitorar por telefone, como isso nós fazíamos também. Hoje o paciente chega e você já precisa já estabilizá-lo, você já precisa de oxigênio, você já precisa de uma vaga de leito, tanto clínico como de UTI. Agora temos poucos e ao mesmo tempo muito no sentido da gravidade. Não está favorável, não está em nenhuma das regiões, está tranquila. A gente sabe que a governadora Fátima Bezerra, agora no final da semana, ela vai ter que emitir um novo decreto. O decreto que está em vigor é até a próxima sexta-feira. E a senhora tem uma visão global de todo o Estado. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, já defendeu o retorno das aulas no formato híbrido. A senhora, como presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, qual é a defesa da senhora sobre os termos que deverão estar nesse próximo decreto? Eu digo muito que nós não temos mais como fugir da realidade de não termos abertura no sentido de também sobrevivência. Nós temos a vida e temos a sobrevivência desta vida, né? Então, eu acredito que nós precisamos nos organizar mais e mais com o apoio do Estado no sentido de organizar esse fluxo gradativo e com vigilância. Apesar da dificuldade dos municípios ser grande, porque nós não temos equipes estruturadas, grandes, que possam dar toda essa cobertura de vigilância, mas precisamos fazer uma força-tarefa junto com o governo do Estado para assim acontecer. Eu acho que quando se volta com responsabilidade e cumprindo o que determina, o que preconiza essa vigilância, podemos sim avançar. Quanto à questão das escolas, é muito grave, porque nós temos vidas perdidas com o Covid, mas nós temos também vidas deixadas de aprendizado. E isso, um aprendizado, uma alfabetização para uma criança, é um retardamento de aprendizado, não é de 1 ano, é de 10 anos. Então, assim, eu defendo que precisamos, mesmo com todo esse fluxo, mesmo toda essa agonia que estamos vivendo, mas a gente precisa pensar também nessa questão do alfabetizar dessa criança, de como conseguir, de organizar de forma que venha atender com responsabilidade, mas é necessário sim tentar começar a voltar, principalmente a questão da educação de crianças e adolescentes, porque nós temos aí uma perda, não é fácil. Nós teremos aí de anos de retrocesso por falta dessa questão de alfabetizar. Não dá para alfabetizar só por vídeo, não dá. Eu tenho 3 crianças com um celular. Como eu vou, mãe, conseguir fazer uma aula online? Isso está sendo uma dificuldade tremenda para as mães e para essas crianças
terem o acesso, o direito à sua alfabetização. Presidente Cossenes, o ministro Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, ele tem dito que a vacinação está ampliando e com um ritmo muito mais avançado. É a visão dele. A senhora compartilha, a senhora que vem acompanhando de forma muito presente, a senhora tem percebido que a vacinação realmente está com um ritmo mais forte? Poderia estar mais se nós tivéssemos esses insumos, né, do Butantan ter chegado antes. Mas, enfim, eu acredito que sim, porque nós estamos com inovação, nós estamos outras vacinas entrando nessa roda, né, de disputa e de querer também entrar dentro com a Anvisa, com a sua certificação. Eu acredito sim, até porque precisamos acreditar. A nossa esperança enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto cidadão, é a vacina para uma vida melhor e para uma vida como se diz, com segurança. Então, eu acredito e precisamos acreditar. E acho sim que, infelizmente, apesar do governo ter sido, naquele momento atrás, irresponsável, não tem outra palavra para dizer, de não ter sido como outros países que entrou no momento certo, como a questão do kit de intubação que era para ter comprado em agosto de 2020, por isso que nós temos hoje a conta-gota. Enfim, eu não tenho outra palavra para dizer que tenha sido realmente, naquele momento, a palavra é forte, mas foi ser irresponsável nas suas decisões e a gente está pagando o preço por isso. Mas eu acredito que temos que vai avançar e com a graça de Deus, essas novas vacinas irão entrar e eu acredito que nós seremos logo imunizados. Precisamos acreditar. Se Deus quiser. Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, secretária Maria Elisa Garcia, lá de Doutor Severiano. A gente chega muito bem lá através da Minha Vida FM. Muito obrigada, presidente. Alegria recebê-la aqui. O prazer é todo meu, a gente levar a palavra às pessoas, as informações e principalmente a vida no sentido de ter esperança e de sermos responsáveis para assim trabalhar, para assim atuar e para assim viver nos seus municípios e saber que nesse momento é a vacina que pode nos dar essa esperança. Bom dia a todos. Ótimo dia, presidente. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar e trazer tanta informação importante que a gente precisa compartilhar com a população de uma forma geral. Um excelente dia. Obrigada. E antes da gente encerrar, tem notícia do momento, porque o Ministério Público